Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Hoje o Comprecar TV veio aqui num evento de extrema importância para falar do futuro da mobilidade, isso para não dizer já o presente. Vocês já viram várias vezes a gente fazer matérias de veículos 100% elétricos e híbridos plug-ins. Mas a gente sabe que esse segmento ainda enfrenta muitos desafios no mercado brasileiro. Justamente por isso que eu vim nesse evento. Agora vamos entender a importância desse evento. Para isso, eu estou aqui com a Daniela Garcia, que vamos dizer assim, é a dona do evento. Mas se apresenta para o nosso público. Qual que é o seu papel no Latam Mobility? Bom, obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco sobre o Latam Mobility. O Latam Mobility nada mais é do que a maior comunidade de mobilidade sustentável da América Latina. Nos últimos 2 anos, a gente vem se aproximando do mercado brasileiro, não somente pelo seu tamanho, mas pelas oportunidades que são importantes que a gente discutir e debater para ajudar tanto a indústria quanto o consumidor final nas suas escolhas e nas suas experiências. Então, o Latam Mobility ele tem um foco muito grande em alta liderança, que visa discutir políticas públicas, políticas privadas, produtos, infraestrutura e também soluções para o usuário final. Então, o Latam Mobility ele é um ecossistema que engloba exatamente empresas que estão relacionadas à mobilidade sustentável e que visa discutir e também colocar nas pautas, tanto pública quanto privada, das medidas que são necessárias para a gente crescer a mobilidade sustentável. Aqui a gente tem desde montadoras a empresas fornecedoras de carregadores elétricos, empresas que trabalham com mobilidade as a service, então tudo relacionado o que a gente diz ao ecossistema de mobilidade. Desde a gente discutir a experiência do usuário a nível de tecnologia, através de aplicativos, por exemplo, no caso dos que nos estão assistindo, saber quando o carregador está disponível, onde ele está, ter uma assertividade, uma segurança em planejamento de rota, mas também criar um ecossistema no processo de recarga. Então, por que não criar lounges que as pessoas possam usufruir com segurança, com visibilidade dessa tecnologia e também dessa indústria que não é somente o futuro, mas já é o presente e cada vez mais tem crescido no Brasil. Bom, pessoal, pra vocês entenderem bem, quando você compra um carro elétrico, tudo que está atrás desse carro elétrico, né, desde a rede de concessionário, a parte de infraestrutura de carregamento, manutenção desses carregadores, então é num evento como esse que esses assuntos são discutidos. Agora, você deve estar se perguntando, bom, eu já passei por alguns perrengues com carro 100% elétrico, às vezes chega lá, o carregador está quebrado, aquelas coisas todas, né? Então vamos entender a importância de um evento como esse para esse tipo de situação não acontecer ou as empresas sanarem rapidamente. Quando que um evento como esse consegue atuar ali na dor do consumidor, trazendo uma experiência melhor para ele, seja no uso de um veículo 100% elétrico ou no veículo híbrido plug-in? Bom, como eu comentei, como ecossistema, o nosso grande desafio e também oportunidade com esse evento é conectar essas empresas que vão proporcionar essa experiência melhor. Então, se a gente olhar na perspectiva dos últimos 2 anos, o Brasil aumentou muito a sua infraestrutura de carga e muito foi favorecido pela conexão de iniciativas totalmente públicas, mas também públicas e privadas. Então, no caso do consumidor final, à medida que ele começa a ter mais contato com essa tecnologia, ele começou a notar também que você tem mais motoristas de aplicativo dirigindo carros elétricos, mais pessoas adquirindo veículos elétricos para o trajeto na própria cidade. Então, o nosso objetivo é exatamente esse, tomar consciência, informar e conectar essas pessoas que vão tomar as decisões para que a experiência do seu usuário final seja melhor. Então vamos lá, vamos ver se eu entendi direitinho. Então aqui num evento como esse, você tem o bombeiro falando de regra, você tem a empresa que fornece o carregador conversando com a empresa que faz a gestão do carregador, você tem os municípios aqui vendo o que eles precisam para instalar os carregadores, você tem a montadora conversando com o município para poder fazer toda essa instalação, ou seja, você tem todas as empresas juntas para achar a melhor solução para o usuário, é isso? Exatamente isso. E a gente não olha somente para o usuário
final, o residencial, mas também o comercial e o industrial, porque a gente entende que o processo e a missão da descarbonização, ela envolve várias etapas da cadeia de produção e também das segmentações do mercado. Então, para o consumidor final, a gente está trazendo aqui desde frota, mas também as instalações nos condomínios, que é a realidade de muitas das pessoas que usam hoje veículos elétricos. Tá vendo, pessoal? Por isso que a gente está aqui no evento. Nós vamos mostrar agora para vocês alguns desses players que participaram aqui do Latam Mobility. Vocês já viram várias vezes aí no canal do YouTube do Comprecar TV que a gente tem uma parceria muito forte com a WEG, que ajuda a gente com toda a infraestrutura de carregamento que a gente tem aí para os veículos 100% elétricos, híbridos, plug-ins. Mas agora, aproveitando aqui a passagem pelo evento, olha só, vou bater um papo aqui com a Fernanda, que é a pessoa que dá todo esse suporte para a gente. Mas primeiramente, Fernanda, se apresenta para o pessoal, qual é o seu cargo na WEG? Olá, pessoal. Eu sou a Fernanda, eu sou gestora de vendas de EV Charging, das estações de recarga para veículos elétricos, para Brasil e também mercado externo. Portanto, se você pensar em carregador da WEG, de um jeito ou de outro, você vai ter que falar com a Fernanda. Mas vamos entender aí por que o Comprecar TV sempre usou a WEG como parceira. E tem um detalhe muito importante, que a WEG faz os carregadores no Brasil, não é isso, Fernanda? Isso, mais do que faz, desenvolve com engenharia local, com os nossos desenvolvedores de software, de firmware. Então, toda a parte de desenvolvimento do produto, do que envolve ele, é desenvolvido no Brasil. A WEG é uma empresa muito verticalizada também, então preza por utilizar a tecnologia do Brasil, né, e dos segmentos que a gente já atua, de outras soluções que a WEG tem, por exemplo, proteções elétricas, transformadores, quadros, etc. Pessoal, por que isso é importante? Porque quando você compra um carregador da WEG, se o carregador der qualquer problema, primeiro, tem garantia desse carregador no Brasil, mas mais do que isso, tem peça e tem quem vai dar manutenção, é isso, Fernanda? Sim, com certeza. A WEG já está no Brasil há muito tempo, né? Nós somos uma empresa, uma multinacional brasileira que está atuando no Brasil há mais de 60 anos, então temos uma rede ampla de assistentes técnicos para atender já de outros produtos que também aproveitamos para as estações de recarga de veículos elétricos, para de fato manter elas em operação pelo máximo de tempo possível. Então, em caso de uma necessidade de manutenção, por exemplo, precisar de uma peça de reposição, seja em garantia ou fora de garantia, a WEG com certeza vai ter as peças, porque para a gente é matéria-prima, estamos fabricando no Brasil. Tá vendo? Isso é muito importante, não é um carregador que vem numa caixinha de um lugar que você não sabe aonde é. O carregador é fabricado aqui, com peças feitas aqui, desenvolvido aqui, com o time de suporte aqui. Isso é importantíssimo para ter certeza que o equipamento vai funcionar direito. Outra questão que a gente também precisa abordar são os carregadores de corrente contínua da WEG. Vocês já viram várias matérias aí no canal com carregadores de corrente alternada. Inclusive chegou aí o irmão caçula, né? O VMOB Easy, carregador portátil. E a gente já mostrou para vocês aí o VMOB Wall. Temos aí o VMOB Parking também com potências diferentes. Mas a WEG também tem soluções de carregadores DC de corrente contínua, né? Sim, a WEG tem as soluções para o portfólio completo, né? Desde a aplicação portátil, a utilização de emergência numa viagem, até os carregadores ultra rápidos que vão estar numa rodovia, por exemplo, num eletroposto, em aplicação de frota, enfim, todas as aplicações são cobertas aí de baixas potências até potências mais altas. Aliás, esses de alta potência, até onde vocês têm um carregador de corrente contínua no Brasil? Estamos chegando agora em 240 kW, com duas saídas de 120 simultâneas. Esse carregador ele tem um diferencial, o cabo dele ele é dimensionado para chegar nos 240 kW de fato. O cabo, em muitos casos, ele funciona como um funil que limita a potência do carregador. No caso da WEG, nós usamos cabos de corrente que chegue na potência do 240. Pessoal, a gente já mostrou em outros casos, né, carregadores de corrente contínua que tem 150 kW, mas o que acaba? Na hora do vamos ver, o cabo tem uma limitação e o carregador não chega na potência. A gente já mostrou isso no canal, mas na WEG o carregador de corrente contínua não tem essa limitação. Agora, uma outra questão também muito importante tem o carregador da WEG, vocês já sabem que existe, de corrente alternada e de corrente contínua. Mas a WEG tem a solução completa para o cliente, né, Fernando? Então, assim, além do carregador, se o cliente precisar de tudo que está atrás do carregador, fotovoltaica, powerbank estacionário, inversores, a WEG também tem essa infraestrutura, né? Sim, são negócios que a WEG já está trabalhando há algum tempo.
Armazenamento de energia em baterias é um dos negócios da WEG, que é sinérgico também com as aplicações de mobilidade elétrica. Parte de solar e eólica, outros equipamentos para geração, para a parte de subestação, transformadores, quadros elétricos, toda a parte de proteção. Então é possível, de fato, entregar uma solução completa, chave na mão, para o cliente, conforme a necessidade dele. Então, olha só, não é só o carregador, não é só o carregador fabricado no Brasil e desenvolvido no Brasil, é toda a solução elétrica que está atrás do carregador, você consegue fazer com assinatura da WEG. Estou aqui com mais um participante do evento, aliás, uma marca que está sempre aí com a gente, né? Vocês já viram no canal, mas mais uma vez eu trouxe aqui o Fábio Rua, vice-presidente da Chevrolet, já falou várias vezes com a gente sobre veículos a combustão, mas hoje o assunto são os veículos eletrificados. E qual foi a mensagem da Chevrolet aqui no evento? Jorge, obrigado mais uma vez pelo convite, prazer estar aqui com você e com seus telespectadores. E a mensagem foi muito simples, né? A gente trouxe um pouquinho sobre a evolução do nosso portfólio, a eletrificação da General Motors, que começa a se materializar agora com a chegada da Blazer EV, da Equinox EV no segundo semestre. Eu estive recentemente no Porto de Vitória para buscar a Blazer, para garantir que ela ia descer e ia começar, né, a ser distribuída nas nossas concessionárias, em breve o lançamento. E a nossa visão de futuro, olhando também a transformação das nossas fábricas, o novo ciclo de investimentos que a gente anunciou no início do ano, que provavelmente será complementado ao longo deste ano com mais um aporte, né, mostrando o nosso compromisso inequívoco com o Brasil. Ano que vem fazemos 100 anos de Brasil e esse vai ser o período, né, pelo qual a GM vai passar pela sua maior transformação na história. A gente vai não só modernizar o portfólio de produtos, mas vai modernizar as suas plantas, vai treinar os nossos funcionários, vai buscar cada vez mais garantir a sustentabilidade das nossas operações. Nossas fábricas cada vez mais usando energias renováveis, nossas cabines de pintura cada vez menos água e usando, né, os recursos naturais da maneira mais racional possível para que os nossos carros não só sejam zero emissões, mas as nossas plantas no futuro também tenham, né, uma característica de emissão reduzida e, por que não, lá na frente, zerada. Bom, vamos aproveitar, já que o Fábio está aqui falar desses EVs que a gente já sabe que vem. A Blazer EV, né, que é um veículo que a gente sabe que vai estar aí num segmento mais premium, né? 100% das concessionárias vão comercializar ou vocês vão ter alguma estratégia diferente para ela? A gente tem hoje no Brasil, das 600 concessionárias, 116 que estão hoje habilitadas a vender não só os carros 100% elétricos, mas também a infraestrutura que vai apoiar o processo de recarga, manutenção, etc. Então, 116 concessionárias habilitadas, agora estamos avaliando quais saem na frente, quais no segundo momento, mas em breve a gente traz mais detalhes sobre isso. Então, a princípio, pessoal, Blazer EV e Equinox EV serão aí nessas concessionárias que ele falou. Agora, uma dúvida, a gente já tinha conversado no passado que a GM está olhando com olhos muito atentos os híbridos, né? Vocês vão ainda realmente seguir nessa linha do híbrido ou híbrido plug-in aqui no mercado brasileiro? Isso está pautado? Jorge, já foi, né, apresentado pela nossa presidente global que a GM entrará nos híbridos e, obviamente, o Brasil é um mercado fundamental para a nossa estratégia internacional. É um mercado que, naturalmente, tem os híbridos como parte da preferência dos nossos consumidores e quem decide, né, a nossa estratégia acaba sendo os consumidores. Então, vocês podem sim contar ao longo do tempo com carros híbridos da Chevrolet sendo vendidos no Brasil. Tá vendo, pessoal? Chevrolet tá atenta aí com todas as evoluções aí da eletrificação dos automóveis. Como fazer um evento de mobilidade, de infraestrutura, sem ter uma entidade que representa tudo isso? Então agora eu trouxe aqui o meu amigo que você já conhece, Ricardo Bastos. Mas ele tem 2 cargos e um deles é o presidente da BVE, tá correto? Tá perfeito, tá ótimo. Inclusive, tua colocação. Qual é o papel da BVE, né? Por que a BVE existe? O que a BVE tem feito, né? O que é a natureza da BVE? Primeiro, congregar todas as empresas, as pessoas que estão trabalhando hoje pela eletrificação no Brasil dentro de uma mesma entidade. Então, lá nós temos montadoras de automóveis, montadoras de caminhões, de ônibus, igual a gente tem aqui exposto nesse evento. Temos montadoras de levíssimos, né, patinetes, bicicletas, motos. Temos pessoal de autopeças também, todo mundo trabalhando junto pela eletrificação. Por outro lado, também tem o pessoal da energia. Então não é só os veículos, a infraestrutura, mas também a energia. Então tem o pessoal do lítio, tem o pessoal da energia elétrica, que quer disponibilizar essa energia para quem precisa abastecer o seu veículo. Então está todo o universo da eletrificação dentro da BVE, com a missão de ajudar o Brasil a crescer, gerar novos negócios
gerar mais emprego e mais qualidade de vida para as pessoas. Então, tá vendo, pessoal? A associação, né? A Associação Brasileira do Veículo Elétrico, ela reúne tudo isso. Mas uma dúvida que muita gente tem, né? É só veículo elétrico? 100% elétrico? Olha, o veículo, obviamente, ele é a ponta final. É onde as pessoas, o consumidor, é onde a pessoa tem acesso à mobilidade elétrica. Mas ele tem muitos negócios, tem muitas empresas envolvidas nesse processo. Imagina o veículo sem a recarga. Como é que você vai carregar o seu carro? Como é que você vai carregar a sua moto? Imagina um ônibus, uma infraestrutura que você precisa de carregamento numa cidade. Então a BVE trabalha tudo isso e lá dentro estão associados que fazem esses projetos, que executam esses projetos. Então são as empresas que cuidam muito bem na sua casa, quando precisa instalar um carregador. Isso é importante que seja feito da forma correta, com toda a infraestrutura correta. Ninguém quer ter um curto-circuito, né? Nada mais grave do que isso. Então, da mesma forma que nós cuidamos da instalação elétrica da nossa casa, para instalar também equipamentos, no caso um carregador, é importante ter esse cuidado. Na BVE temos empresas que fazem esse serviço de forma muito profissional para a sua casa e até mesmo infraestruturas gigantes, como a gente precisa hoje para ônibus e caminhões nas cidades. Agora, os veículos, além dos veículos 100% elétricos, tem os híbridos e os híbridos plug-ins que estão dentro desse guarda-chuva. Ricardo, como é que você fala do crescimento desses veículos eletrificados no mercado brasileiro? Como é que está sendo esse crescimento? Como é que está sendo a aceitação? O Brasil está caminhando mais para o 100% elétrico, o futuro é mais o híbrido plug-in. Você está numa marca que também tem aí as diversas soluções, né? Uma das poucas marcas que tem todas as soluções. Mas, e aí, o que você pode dizer disso? Olha, embora o nome seja Associação Brasileira do Veículo Elétrico, nós tratamos todas as tecnologias. Nós temos os híbridos, que muitas vezes o híbrido é o primeiro veículo que a pessoa vai ter o contato com a eletrificação. Então o híbrido é muito importante. O híbrido plug-in já permite uma experiência elétrica maior. Então a pessoa, muitas vezes, o consumidor ou quem tiver o veículo, já pode usar ele nas cidades, no modo elétrico. Se precisar fazer um deslocamento maior de 1.000 quilômetros, uma viagem longa, ele vai usar o motor a combustão que tem dentro do carro. E o veículo elétrico, e por fim, é a última das tecnologias, onde você aí não tem escapamento, não tem poluição zero, você tem realmente muitos ganhos ambientais, mas também para o bolso. Então, o papel que a gente vê dos carros híbridos plug-ins, elétricos, todas as tecnologias, também tem a ver com o bolso, né? Hoje, você abastecer um carro elétrico em determinadas situações é infinitamente mais barato do que você usar um carro a combustão. Então, mas esse modelo precisa ser desenhado. Cada um de nós tem uma necessidade, uma realidade. E hoje a eletrificação já oferece soluções para cada necessidade, cada trabalho específico que as pessoas têm, ou mesmo diversão, lazer. Bom, só para a gente fechar essa entrevista, são 3 frentes diferentes. Então temos o carro híbrido, o híbrido plug-in e o elétrico. Na visão da BVE, você acha que o Brasil é oportunidade para um desses segmentos, ou esses segmentos eles vão andar efetivamente em paralelo, desenvolvendo de forma igual? Como é que vocês avaliam Brasil dentro dessa realidade? Olha, se a gente olhar 5 anos atrás, para não voltar muito no tempo, a venda de veículos plug-ins, que são os 2 últimos que você falou, o elétrico e o híbrido plug-in, era muito baixo, era 10, 20% das vendas. E olha lá, o ano passado chegou a 50%, 2023. 2024 nós já estamos com 2/3, quase 70% das vendas já são de modelos plug-ins. Híbridos plug-ins e elétricos. Então a eletrificação ela vem crescendo na medida que as pessoas têm mais contato com ela. É muito fácil no início você ter medo, bom, eu vou ter onde carregar o meu carro. Hoje não há mais esse medo, né? As pessoas já sabem onde carregar, já sabem que o carregador pode ser instalado na sua casa, no seu local de trabalho. E hoje a gente também tem a infraestrutura de recarga ultra rápida, que são carregadores de alta potência que em 20 minutos, meia hora no máximo, conseguem carregar um veículo elétrico. Então hoje a infraestrutura está solucionada, a eletrificação cada vez mais ganhando volume nos plugins e as pessoas tendo cada vez mais as suas necessidades atendidas por veículos elétricos. Então, da forma como você está colocando as coisas, eu posso entender, até passar para os nossos telespectadores. As 3 tecnologias, elas vão caminhar juntas e em paralelo. Não vai ser uma que vai substituir a outra. As 3 têm futuro no Brasil. É isso aí, é você ter realmente, quem decide é o consumidor, né? Então hoje você tem, por exemplo, os carros híbridos já usando motor a combustão movidos a etanol, né? O Flex.
Então você tem essa combinação de coisas que quem decide é quem vai comprar. O importante é que o Brasil tenha elas disponível e, mais do que isso, tenha elas produzidas aqui. Esse também é o nosso objetivo da BVE. Tá vendo, pessoal? Então, aquela história de que vai ser tudo 100% elétrico não é bem assim. O importante é ter as tecnologias e adequar cada uma das tecnologias ao tipo de usuário ou tipo de aplicação. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.